Hoje a gente vai conversar sobre o culto cristão no lar. E a gente vai se valer de uma mensagem de Emmanuel como sendo o esqueleto a nos orientar para as nossas reflexões. É uma mensagem também, né, do mesmo título da nossa live, Culto Cristão no Lar, do livro Instrumentos do Tempo, capítulo de número 38. É uma obra talvez menos conhecida um pouquinho, mas não de menor valor. Emmanuel ele foi disseminando pérolas e mais pérolas, né, dentre toda a construção que ele foi realizando. E hoje a gente vai se valer desse livro, né, singelo, mas muito especial. Nós vamos começar com uma poesia do Gotas de Luz, do Casimiro Cunha, para a gente se ambientar, né? O clima de Evangelho no Lar, ele é sempre tão agradável quando a gente compreende os seus fundamentos singelos, e eu espero que aqui a gente possa estar nesse Evangelho no Lar, que a gente, cada qual aí no seu cantinho, quiser colocar essa aguinha para fluidificar, né? O nosso desejo é que a gente possa trazer Jesus para o nosso ambiente doméstico. Não só o ambiente físico, as quatro paredes, mas para esse conjunto de corações que estão conosco, para a família e, sobretudo, para as portas mais íntimas da nossa alma. Né? Na expressão paulina, nós temos um altar íntimo, e o Cristo, em verdade, deve ser como que apreciado não só na letra que nos cerca, nos diversos textos, mas como sublime expressão da vida, que brilha como fonte divina dentro do mundo. E Casimiro Cunha, no culto doméstico, vai nos dizer assim: quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Onde a língua tresloucada de lacera e calunia brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível fera, surge o silêncio amoroso que entende, respeita e espera. A mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar. Todos disputam contentes a glória de auxiliar. A bênção do culto aberto, na divina diretriz, conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. Quem traz a igreja consigo, combatendo a treva e o mal, encontra a porta sublime do reino celestial. Olha que interessante, nessa belíssima poesia do Casimiro Cunha, aonde ele nos convoca para que o culto do Evangelho possa brilhar no centro do lar. E aqui poderíamos recordar a expressão do Gênesis, que nos dizia de uma árvore da vida que estaria no meio do jardim. O Evangelho é essa importante árvore, de onde brotam os frutos da vida. E quando a gente vai construindo o nosso lar no entorno dessa árvore generosa, no entorno dessas lições primorosas, os nossos corações vão encontrando esse fruto da resignação, do entendimento e da tolerância, porque a depender das nossas dificuldades, do quadro de testemunhos que nós nos encontramos, o Evangelho, a cada um de nós, conversará em particular, conforme as nossas necessidades. Nesses diversos exemplos que Casimiro Cunha vai pintando, seja situações de discórdia, da mentira, né, da agressividade, vamos encontrando no Evangelho sempre alguma coisa que nos ilumine o entendimento, que nos fortaleça o pensamento na serenidade, capaz de nos ajudar a atravessar os instantes rudes. A gente não poderia deixar também, né, de pensar no livro Jesus no Lar, porque é uma obra magnânima em que Néio Lúcio
nosso saudoso Quinéio, ele vai aqui nos trazer algumas memórias tão divinas. E, de início, né, ele, logo no capítulo 1 do Jesus no Lar, ele vai nos falar de como surgiu essa proposta. Lá na casinha bendita de Simão Pedro, ali naquela região de Cafarnaum, Jesus, que havia hospedado-se com muito amor, né? Recebido o carinho da acolhida de Simão Pedro, vai iniciar esse movimento renovador a começar do próprio lar. É um movimento curioso, e se a gente observar, quase sempre a referência a Deus se dava ao templo, ao lugar santo. Era preciso movimentar-se na direção de algum ambiente que fosse, na visão do mundo, né, digno dessa presença divina. E Jesus, compreendendo a extensão de toda a postura religiosa ali vigente, né, os sacerdotes, que muitas vezes eram símbolos da fé, ele nos convoca para um movimento não de desprezo a toda a movimentação externa, mas nos faz questão de perceber a necessidade interna desse evangelho mais perto, dessa presença divina mais aconchegante, bem no ninho doméstico em que aqueles corações que toparam conosco a jornada reencarnatória mais precisarão. E aí, né, Jesus ele vai considerar que o berço doméstico é a primeira escola e é o primeiro templo da alma. É ao mesmo tempo escola, porque é o campo de exercício das nossas necessidades morais. A gente como que se organiza com aqueles espíritos que poderão legitimamente nos abençoar nessa construção e reconstrução das virtudes infinitas. Mas é também o primeiro templo da alma. É aqui, na santidade desse ambiente, né, sagrado, não nos reduzindo às paredes, mas a essa conexão de corações que a gente encontra o primeiro templo, a manifestação de Deus que nos chama a essa experiência legítima da fé e do amor. A casa do ser humano, diz Jesus, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É a partir dessa vivência com esses corações que se ajuntam conosco nas paredes da casa, que nós vamos encontrando esse campo adequado para desenvolvermos essas potencialidades que brilharão no mundo posteriormente. E aí, Jesus, de certo modo, ali com Pedro, vai reforçar a necessidade de encontrar nesse lar esse ambiente adequado para o cultivo dessas lições sacrossantas. E a partir desse momento, começa-se essas tradições do Evangelho no lar. É o Cristo como que a nos impulsionar para mais uma iniciativa que poderia, até nos dias presentes, como no prolongar, nos auxiliar a compreender o nosso compromisso com espiritualidade. O culto cristão no lar é um compromisso com espiritualidade, que Emmanuel vai dizer, né, lá no prefácio da obra do André Luiz. A gente precisa de espiritismo, também de espiritualismo, mas, sobretudo, de espiritualidade. É um momento que a gente vai ter junto com aqueles que estão à nossa volta para aumentar a qualidade da nossa vivência, para amplificar a qualidade dessa vivência. Convivência é uma espécie de trânsito, né? Nós estamos em trânsito com os outros corações. E no trânsito, quando a gente vai para a autoescola, a gente é chamado, né, a ficar muito atento com uma questão chamada direção defensiva. A gente dirige pela gente e pelos outros, porque podemos encarar momentos que as pessoas que estão à nossa volta, elas não vão estar tão atentas, tão vigilantes, tão prudentes. E se a gente guarda um pouquinho mais de atenção, mesmo quando o outro se equivoca, a gente pode
sustentar a ordem por causa do nosso cuidado. E é, sobretudo, o evangelho dentro do lar, muitas vezes ele vai ser direção defensiva, porque às vezes a gente pode estar numa configuração, né, de família, onde os conflitos, as crises se mostram presentes, e nem sempre a gente vai encontrar a família feliz, né? Aquela idealização que naturalmente a gente gostaria, né? Que é um desejo muito santo e muito digno. Não, talvez diante das encarnações ainda, não encontraremos essa situação perfeita, onde todos, né, se compreendem, se toleram, né, na máxima e sublime expressão, mas a gente pode lançar o desafio da família regenerada. São espíritos, cada qual, né, com as suas fragilidades, com seus limites, e que apesar de todos esses desafios do campo interior, se responsabilizam por estarem sempre caminhando, né, com consciência para a reconstrução, para o reajuste. Saiu uma coisinha, né, do controle, a gente se equivocou, foi um pouquinho mais impulsivo, agressivo, a gente torna, reflete um pouco, procura ali meditar, né, revisitar a nossa postura e compreender a necessidade da união. Um lar regenerado, que busca regeneração, não é um lar que não contará aí com os seus desafios, que creio na Terra, né, é um sonho sublime que um dia se tornará presente realidade, onde a gente vai viver a plena harmonia. Mas, né, podemos compreender nesse lar regenerado o cultivo dessa união, que é esse esforço que a gente vai conquistando diariamente para superar esses desafios que se assomam, se achegam junto a gente, e que a gente tem que ir desenvolvendo essa musculatura da alma, onde a gente é colocado nos limites, mas os nossos olhos vão se abrindo, o nosso coração vai se refrigerando, vai se acalmando, para que a gente compreenda decisões mais nobres e mais belas. É partindo, né, dessa poesia do Casimiro Cunha, dessas recordações aí que Neio Lúcio nos traz, que a gente, né, mergulha na mensagem culto cristão no lar, instrumentos do tempo. O culto cristão no lar, diz Emmanuel, não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Não se constitui, né, aquilo que somos muitas vezes orientados. A gente às vezes vai fazer um tratamento na casa espírita, a gente vai numa reunião pública, né? Não raro a gente encontra essas indicações para que a gente possa aí se reunir com a família, com aqueles que estão conosco, para que a gente reflita alguma coisa em torno do mestre. A gente tem até alguns folhetinhos que ajudam a gente a compreender uma possível estrutura não rígida, não fadada a isso, que você prepara, né, uma mesa ali, né, um ambiente confortável, agradável, a água para fluidificar, inicia com a prece, faz a leitura do Evangelho, né, acompanhado que seja de alguns outros livros que possam ser interessantes. Imaginemos aí a feição, né, das crianças, que às vezes podem ficar um pouquinho inquietas, e é um desafio, às vezes, para os pais, né? Quieta, né? Sossega, pelo amor de Deus, fica em silêncio, né? A gente precisa tornar esse ambiente não rígido, a ponto, né, das crianças se sentirem ali limitadas na sua expressão. Precisa ser um ambiente dessa alegria sublime, né? Onde a gente se sinta bem, confortável. E aí, onde a gente vai encontrando caminhos. Hoje a gente já conta com algumas obras que vão ao encontro dessas necessidades do público infantil,
que podem estar mobilizando aí as crianças para esse novo olhar, né, se introduzindo nesse universo de uma forma mais próxima à sua realidade, seja num desenho que você coloca ela ali para colorir, né, que testifica, que materializa alguma lição que vai ser lida. Tudo isso são pontes que a gente vai produzindo para essa convivência, para esse instante de presença. Não é uma inovação, como a gente trouxe aqui, o Neo Lúcio traz essa tradição aí que Jesus vai construir, esse ambiente onde as pessoas, né, traz as suas questões, às vezes situações do dia a dia. Não é um ambiente fechado à humanidade pessoal de cada coração, mas um ambiente onde a gente pode expor nossas dúvidas, nossas questões. E imaginemos, às vezes, né, na juventude é um pouco mais complicado, o jovem se sente um pouco mais entediado, e aí cabe aos pais pensar, né, quais seriam pontes aí possíveis de aproximação dessa lição, para que essa hora de evangelho, ao invés de se tornar um peso ou um fardo, né, às vezes esse é, esse anseio de que acabe logo, o que poderia ser criado para que todo mundo, né, se sinta ali contemplado de alguma maneira, né? Alguma é interessante no Mensageiros, a gente tem uma experiência que é narrada pelo pelo André Luiz, uma determinada casa, a gente tem uma mãezinha que vai estar conduzindo, ela é viúva, e ela vai estar conduzindo ali o evangelho junto com 3 filhos. E eles tinham um costume, em meio às anotações evangélicas, eles pegavam também uma notícia. Tanto que uma das meninas que acompanhava ali, ela vai fazer alguns recortes, né, daquilo que eles foram lendo ao longo do tempo, visto que já era um costume que eles tinham, de estarem ali se debruçando em torno dessa mensagem. Então, eles liam uma notícia. E nesse capítulo em questão, do Mensageiros, é, o, essa família, eles vão abrir, né, o culto ali, vão fazer uma prece singela, a presença dos benfeitores vai se fazer presente, e é muito curioso, eles leem a notícia, era de uma jovem que havia se suicidado, e a lição, né, que vai cair, o André Luiz narra que houve, né, como que um direcionamento espiritual, uma ajudinha dos benfeitores para que a lição que fosse cair do evangelho pudesse ali oferecer algum norte diante daquela situação social, daquele drama vivido pela jovem. E o benfeitor, ele conduz a abertura ali da lição, para a gente entender que esse aleatório, esse acaso, né, é sempre uma deusidência, né? A gente fala coincidência, mas na verdade são as deusidências, esse concurso divino em favor da direção das nossas almas e dos nossos corações. Abre na lição da fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode muito em seus efeitos, aquela sublime passagem de Jesus. E o benfeitor, né, apodera-se ali daquela viúva, na simplicidade do lar, do silêncio da noite, apodera-se dela para trazer a mensagem divina, o intercâmbio mediúnico. E aí, né, nesses tempos idos de transição planetária, a mediunidade, né, sutil no ambiente doméstico, representando essa união dos céus com a terra, o cuidado divino que o plano espiritual tem para que a gente construa esses ambientes mais harmonizados, aprendendo a diluir a extensão dos males que ainda nos assombram ao espírito. Em verdade, é uma lição preciosa. Tantos de nós, às vezes,
A gente espera ações fenomênicas de diversas ordens lá no centro espírita. A gente busca essa influência superior nas reuniões, mas em muitos instantes esquecemos-nos desse cuidado sensível dos nossos amigos queridos, né, os nossos anjos da guarda, aqueles que estão tutelando a nossa existência. Nós temos, né, ao nosso redor não só os que se comprometeram corporalmente, materialmente, se corporificaram na matéria, mas aqueles que assinaram aí compromissos lindos com o nosso coração e que se aproveitam desses instantes que a gente se abre à influência superior, eles se aproveitam dessa hora. E é interessante que André Luiz, né, ali naquele momento, compreende um detalhe muito bom. Aqueles que vão estando mais sintonizados vão ouvindo a influência direta através das vias do pensamento, mais rapidamente vão captando, à medida que o Espírito se manifesta, sem que ali o intermediário se faça como que indispensável. Agora, aqueles que estão menos conectados um pouco, eles vão recebendo secundário, de modo secundário a mensagem, através, né, do coração que está ali sendo inspirado. Na situação, no lar, né, comentado, a viúva que trazia ali a mensagem era como que acompanhada de maneira mais direta pelas duas filhas, que recebiam o influxo dessa mensagem e perpassava-lhes os corações mais interiormente. E o garotinho, né, que veio de uma situação mais delicada, estava numa trama reencarnatória mais difícil, ele precisa ouvir da boca, né, da mãezinha querida a inspiração divina. É algo interessante porque, independente da idade, essa mensagem superior ela é encaminhada para a alma. E pelas vias do pensamento dessa faculdade superior, vamos colhendo essas luzes que vêm ao encontro das nossas necessidades. E durante muito tempo, André Luiz, nessa lição, vai narrando as ponderações que ela vai fazendo, né? Explorando os detalhes daquilo que o texto apresentava. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenina, o valor das coisas pequenas. E ela vai realçar a semente, né, dos propósitos que a gente abraça a cada dia. Podem nos conduzir para a mansidão, para a calma e serenidade, como podem também nos levar às ruínas interiores quando não sabemos. O fato acontecido, como ela vai anotar, nada mais era do que um acidente de um coração que foi adoecendo-se no campo da vida e que chegara ao limite da situação interior, mas que, por sinal, nós outros somos convidados também a construir esse equilíbrio através do pequenino esforço de cada dia. É como no dizer de Emmanuel aqui, o culto do evangelho no lar é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação, aonde existam corações que estão ansiosos para a edificação desse reino interno. Aí será indispensável essa proximidade legítima com a mensagem do Mestre. E aqui recordemos, né, aquilo que Jesus dissera aos fariseus: olha, o reino dos céus não se vê a partir de aparências exteriores, né? Não está aqui nem ali, o reino dos céus é dentro, é um cultivo interno. E é justamente nesse ambiente que a gente vai criando dentro, né, que nós vamos criando esse grau de proximidade, de entendimento, além né, do estudo ali intelectual, é um aprofundar nessa vivência mais sólida, mais fraterna e mais humana. O Emmanuel, no Jesus no Lar, lá no prefácio, ele vai falar, né,
de um Cristo que foi situado na história, né, sob diversos olhares. Há quem observe ele, né, impactar nos acontecimentos políticos do mundo, né? Há quem simplesmente lhe observe as letras sagradas, tentando ali o impulso da interpretação, né? No campo filosófico, há quem procure as polêmicas, anotando-lhes as ideias, e diversos olhares, enfim, vão se construindo, vão se edificando. Só que Emmanuel pondera: todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, ou seja, aquele que vai, né, impactou no campo político, o legislador da crença, né, no campo da religião, o condutor do raciocínio no campo da filosofia, ou doador de facilidades, alguém que veio simplesmente para estender alguma coisa, mas também, acima de tudo, diz Emmanuel, o renovador da vida de cada um. O renovador da vida de cada um. E aqui a gente pode considerar que a nossa primeira casa, antes mesmo das paredes, né, de tijolo, nós podemos dizer que a nossa primeira casa é a mental. Esse ambiente sagrado onde a gente vive. Essa nossa casa é que terá como que nos seus alicerces, nas suas estruturas, a faixa, né, a frequência que diariamente temos nos mantido por maior parte do tempo. Eis a nossa casa, né, essa faixa da nossa atividade pessoal, onde a nossa mente costuma se demorar. O Evangelho vem ao encontro, sobretudo, dessa primeira casa. Conforme lá no Apocalipse será anotado: eis que estou à porta e bato. Olha a sublimidade do ensinamento quando a gente leva para o campo do Espírito. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo, e vós cearás comigo. A sublimidade do convite do Cristo, como, né, a quebrar esses paradigmas de uma vida em que o compromisso com a espiritualidade seja simplesmente lá no templo de fora, no templo exterior, no ambiente lá fora, na presença dos sacerdotes, das pessoas muitas vezes reconhecidas aí no seu conhecimento, no seu trato, né, com as revelações. É um convite mais intimista, um convite de bastidor. Eu estou à porta e bato. Não será o Cristo, né, daqueles que nos afrontarão a consciência, que vão se impor sobre nós, que nos agredirão o coração. De jeito nenhum. Há o sublime respeito, tanto quanto no campo dos nossos lares, né, com aqueles que convivemos. Jesus nos respeitará as decisões, batendo incessantemente, né, como o apelo que os Espíritos fazem diariamente, para que a gente possa se elevar em termos de sintonia, a gente possa cuidar-se interiormente um pouco melhor, preparando essa ambiência que a gente fica. Às vezes, por descuido, né? Vou usar uma palavra forte, mas nos compreendam. Às vezes o nosso lar tem se tornado o esgoto. O esgoto é aquele lugar que tudo vem escoar, né? Toda sujeira vem escoar. E no nosso ritmo de vida tão acelerado, onde poucas vezes sobram instantes de profundidade, de conexão, de sensibilidade, a gente acaba viciando esse ambiente doméstico. Aí, os estresses da vida comum, a gente vai
né, como que centralizando nesse ambiente o nosso cansaço, o nosso estresse, toda essa demanda de sentimentos que às vezes vão nos atando, né, a uma frequência um pouco mais infeliz, um pouco mais deprimente. Não que no lar não tenhamos que ter ali, né, a liberdade dessa expressão interior ante os nossos desafios, ante as nossas dificuldades. Longe disso. Só que a proposta do lar não é para que seja ali o reduto de escoamento de tudo. O lar deve ser a fonte. O movimento deve ser outro, né? Dos pilares que vamos construindo e edificando com esse esforço sincero de cada dia, de viver mais em paz, de pacificar um pouco mais, ele vai se consolidando de um modo diferente. Nós vamos nos tornando mais receptivos à presença generosa dos céus. E dali vai vertendo as luzes para os testemunhos no ambiente social, no trabalho, no campo religioso, no ambiente escolar. Cada um vai nutrindo-se com essas disposições novas. Se a gente vai encontrando esses caminhos, o lar transforma-se a fonte. Que a gente encontra o repouso quando precisa, que nós encontramos um pouquinho de aconchego, mesmo quando, né, aqueles corações que estão conosco nem sempre, né, talvez vão aderir a esses propósitos de pacificação, de entendimento, de sensibilidade, mas se a gente vai edificando com o tempo, se nós vamos fortalecendo, Emmanuel vai dizer que os lares que oram são visíveis bem distantes da terra, porque representam pontos de luz, postos de trabalho, que os espíritos se aproveitam devido à nossa preparação interior. Quanto mais vamos compreendendo a necessidade de trazer para o íntimo o Cristo não só ser referência política, filosófica, religiosa, né, no campo antropológico, não só isso, mas o renovador da vida, esse divino amigo com que podemos aproximar-nos para esse diálogo mais direto, esse olhar mais sensível, essa presença mais fraterna. A proposta do culto cristão no lar é nutrir essa vinculação com as esferas superiores. Como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Não poderemos jamais fechar as portas do céu à terra, porque, né, se nós assim nos fechamos a essas fontes de inspiração sublime, vamos minando também a nossa disposição. Ia crescendo aí no campo dos conflitos, vamos penetrando quadros, às vezes angustiosos, porque os desequilíbrios se assomam, né? Na presença dos desequilíbrios, perceberemos se alastrar ainda mais a delinquência. É justo o cuidado sensato para que o lar seja fonte de bênçãos, aonde encontremos, né, esse ambiente de repouso. Não transformemos as nossas casas, os nossos, junto àqueles que nos cercam, nesse esgoto, né, nesse ambiente onde escoa. Tenhamos a liberdade de comentar as nossas dificuldades íntimas, de às vezes falar dos nossos estresses e tudo mais, mas sem, contudo, deixarmos de nos filiar a essa proteção divina. É preciso encontrarmos no Cristo esse renovador da vida de cada um. E para isso é o convite. Eis que estou à porta e bato. É silencioso, é sutil. O Mestre respeitará os nossos corações, nas nossas limitações, mas nos convidará sobremaneira para estarmos juntos, filiados, né, a esses propósitos superiores no nosso coração. Emmanuel vai considerar a palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré,
e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Há uma mensagem intitulada Natal Simbólico, e aqui aproveito ela para pensarmos a respeito dessa ligação mais íntima que nos cabe cultivar com o Mestre querido, que teve tanto cuidado pelos lares humanos. Né? Jesus, que não raro, né, a Públio Lentulus, depois das sublimes lições que lhe confere naquele encontro inesquecível, diz: volve ao lar, conscientes das tuas obrigações divinas. Né? E se a fé de tua esposa curares a tua filhinha, saiba que isso representa, né, uma dívida eterna com a tua própria consciência. Ali, né, o movimento de Jesus não foi de falar, Públio, olha, vem, né, vamos aqui, vou te tirar das tuas responsabilidades. Não, o Cristo devolveu os corações. Aquele obsedado de Gadara, ou de Gerasa, né, porque a gente tem os dois casos, depois de oferecer-lhe o benefício da restauração psíquica, né? Ele que queria ficar junto do Cristo, pertinho, né, do Mestre, acompanhar-lhes os passos, vai ouvir de Jesus, né? Volve à tua aldeia, né? Vai para a tua casa, para junto dos teus. Era necessário que ele falasse daquilo que ele havia recebido. O Cristo espera, sobretudo, para nascer no campo da alma. O Natal simbólico que Humberto de Campos vai nos trazer, quando, em ouvindo as lições das esferas superiores, é um convite, sobretudo, para que a gente, né, atente-se. Aquele momento que quase sempre a gente acorda no final do ano, é sublime ensinamento para o ano todo, né? Para compreendermos essa divina união dos nossos corações com o Mestre. Jesus deverá nascer em nós. Nascerá ele pequenino. E como anota Humberto de Campos, quase sempre qual ocorreu com a própria existência do Mestre num período de recenseamento, quando somos convidados a analisar a própria vida e a trajetória. Não é, muitas vezes, o culto no lar, quando a gente se debruça sobre aquelas páginas tão singelas, nas lições tão simples, às vezes, momentos que a gente pensa sobre as situações do dia a dia, às vezes a gente leva uns puxão de orelha, umas advertências fraternas, porque a gente, né, às vezes, no campo do trabalho, a gente ultrapassou ali os limites e acabou ferindo, machucando alguém, e aí de repente a gente abre essas páginas que aparentemente insignificantes nos trazem a lição do perdão. O ambiente do culto no lar é o da pacificação interna, dessa reflexão que começa a nos convidar para esse ambiente interno da alma. Né? Na poema Mensagem Fraterna, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado pela dor que te interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas irão te trazer-te alegre e deslumbrado. É preciso, né, volvermos a esse campo interno na reflexão. E o Mestre, por sinal, nascerá quando, né, depois de já nos debatermos com as emoções talvez mais agitadas, a gente começa a aquietar para entender, nossa, eu excedi o limite, agi de uma forma inadequada. Quando a gente começa a reconhecer esses nossos desequilíbrios,
a presença fecunda do Cristo começa a surgir em nós. Começa a ser como que, né, manifestado essa presença viva do Cristo, qual ocorrera nos tempos idos que Jesus viera à terra. Não nascera ele na presença dos animais, na manjedoura simples, como vai dizer na mensagem natal simbólico. Não tínhamos nós somente, né, as palhas singelas da nossa boa vontade, aonde o Cristo nascera. Não contava o Cristo com, né, o ambiente mais lustroso, mais grandioso, mas antes acomodou-se ao ambiente singelo. Não é assim no campo da alma, porque a gente começa a refletir e no meio do turbilhão da nossa animalidade vai surgindo essas luzes de esperança, para que a gente, né, vá desenvolvendo novas direções, novos caminhos, novos rumos. E cresce o Cristo pequenino. Nasce aí nesse evangelho no lar, quando a gente vai sentindo interiormente nessa lição despretensiosa, esse convite para renovar os nossos corações. O Mestre vai nascendo. E lembremos, apesar do ambiente inóspito, ainda tão animalizado, o Cristo gera a alegria. Crescerá ele nas portas do nosso, como que ali no cenário simples do nosso coração, conforme Humberto de Campos depois vai anotar, lá no capítulo 2, o Mestre, junto a Maria e José, crescia, trazendo alegria e esperança. E à medida que a gente vai, né, num evangelho no lar, a gente desperta para a necessidade do perdão. E às vezes aquela lição vai caindo, como que a reforçar esse compromisso, e vai ganhando profundidade. A gente vai saindo daquelas ligações mentais mais duras, mais inflexíveis, e a gente vai se sentindo já mais receptivo para repensar, para abrir-se ao perdão, à compreensão justa. É esse Cristo interno que vai trazendo, que vai crescendo na alegria, crescendo trazendo esperança. A gente já vai percebendo que não mais o mal precisa reger o campo dos nossos corações. Jesus crescerá pequenino, anônimo, no ambiente dos nossos espíritos, porque uma vez, né, fecundando a lição sublime, aos poucos, sem que o mundo note, no silêncio dos nossos pensamentos, como o Espírito Verdade vai dizer, eu os cultivo. E a gente vai sendo convidado, hora a hora, minuto a minuto, porque recebeu interiormente essa presença generosa, a abrir os olhos. Antes da vida pública do Cristo, conhecemo-lo na grandeza daquele que servia ao seu coração, aos corações que o cercavam. Não faltou da parte dele esse amor, como também nesses evangelhos no lar, que a gente vai experimentando de maneira, né, tão simples, naquela hora que a gente se programa com a assiduidade necessária, por reconhecermos nesse evangelho no lar um compromisso sagrado, sacrossanto, tão ou mais importante do que as nossas reuniões espiritistas, que terão seu justo valor, mas construirmos esses elos, estabelecemos essa ponte, essa escada de Jacó em casa, será indispensável. Porque é no anonimato daqueles que estão conosco que a gente vai abrindo os olhos para esse novo entendimento.
enxergando aqueles que estão à nossa volta sob um prisma diferente também. Aqueles que havíamos nos fixado numa parte, estávamos ali a notar-lhes tão somente, né, às vezes as dificuldades mais íntimas do coração. Vamos aprendendo a lição sublime de que o Mestre viera não para ser servido, mas para servir. E vamos aprendendo com esse Cristo que vai crescendo no campo das nossas almas. A disposição sincera de alguém que se coloca, né, a perceber o outro nas suas dificuldades e que se movimenta para santificar ali o melhor. A gente vai desenvolvendo esse novo olhar, essa intimidade com a espiritualidade que é tão indispensável e que não nos caberá nos furtarmos. Emmanuel vai dizer: quando o ensinamento do Mestre vibre, é vibrar entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia isolada no algodão do silêncio. A calúnia isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. O Evangelho vai nos nutrindo. Essa árvore da vida, nós vamos nos ligando ao pensamento divino, estabelecendo essa afinidade tão imprescindível. Já não vamos mais nos considerando estranhos da vida maior, porque vamos recebendo os influxos diretos, essa fé pequenina que transportaria um monte, não mais, né, o templo externo, mas agora a presença interna do mundo espiritual vai nos aconchegando e nos fortalecendo, e a gente vai compreendendo que as nossas lutas já não mais são sozinhas. E quando muitas vezes a gente está no limite das provas, coração às vezes apertadinho, né? É um filho que assume uma postura delicada, é o companheiro ou a companheira, né, que revolta-se conosco, mesmo quando nos empenhávamos de toda sorte para construir o melhor. A gente vai encontrando as resistências seguras no coração do Mestre. No dizer de Emmanuel, é no Cristo, né, que o discípulo sincero encontra resistência espiritual para atravessar aqueles dias maus. Esse espírito que vai se tornando cada vez mais afim, porque a gente foi permitindo que esse Cristo nascesse, trazendo a alegria e a esperança. Essa mensagem que deverá alegrar-nos o coração, por constituir a nossa companhia de cada dia. Encontraremos Maria simbolicamente, né, manifestada como sentimento. O sentimento. E José como representando a fé legítima. Essa firmeza, essa robustez. Quando encontramos esse clima interno em que essas personagens simbólicas vão se consolidando no campo do coração, vamos aclimatando-nos para que o mal que chegue até nós ali termine e a gente possa ser daqueles que iniciam o movimento do bem. O lar deve ser o terminal do mal para o início, a consolidação do bem. Se a gente vai permitindo que esse evangelho vibre mais intensamente, aí dentro desse paraíso, vai dizer Emmanuel,
que alguns já estão edificando em benefício dele e dos outros. O estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. A gente vai aclimatando esse templo para restituir-lhe a grandeza que ele deve constituir-se. É a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Não olvidemos, diz Emmanuel, e com esse último parágrafo a gente encerra, os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu, em 4 evangelhos que constituem o testamento de luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Vamos nos constituindo 5º evangelhos, cada qual, porque vamos substancializando essa vida imortal nos nossos corações, que vai significando arrimo para a hora difícil, bênção para os instantes sorridentes, esperança para os momentos turbulentos, a paz que vai consolidando esse elo dos nossos corações com as esferas superiores, com a presença divina em nós. Por isso, cultivemos esse culto cristão no lar. Cultivemos a nossa divina união com o Mestre, junto dos nossos. Muito obrigado. Eu chamo o tio Rubens para voltar aqui. Estava aqui ouvindo e a gente vê a beleza que é realmente essa reunião em casa, né? Para falar dessa mensagem consoladora. Vitor, eu queria pedir para você, nesse momento, fazer a prece. A gente ia aproveitar, já que a gente está nesse setembro amarelo, vamos envolver os nossos irmãozinhos, que também às vezes estão com algum pensamento de depressão, tristeza. Então eu queria pedir para você, para que a gente também mentalizasse esses amigos, às vezes que pensam em suicídio, aqueles que em espírito cometeram suicídio, os familiares também, para que todos possam ser envolvidos por Jesus, por nossa Mãe Santíssima. Então eu queria convidar você que está aí do outro lado também para entrar nessa corrente de vibração em favor desses nossos irmãos. Com você, meu amigo. Vamos orar. Jesus, na simplicidade da prece, queremos encontrar o divino tesouro da fé. Fé que representa a nossa ligação com as esferas mais altas. Ligação essa que tem sido indispensável diante das provas, das lutas e das dores. Sejamos nós daqueles que estão encarnados ou desencarnados. A vida tem pedido, muitas vezes, o exercício de determinadas lições que nos impactam o coração. Jesus, és tu a rocha milenária, sob qual poderemos edificar a nossa casa mental e encontrar nas tuas palavras de vida eterna recurso sublime a nos guiar, mesmo pelo vale da sombra e da morte, a que um dia já penetramos. Ensina-nos a construir em nós as bases sublimes dessa esperança, que nos momentos mais turbulentos é o que nos sustenta o coração para respirarmos um pouco. Quando não muitas vezes enxergamos saídas, precipitamo-nos
a tristeza aguda, como que nos asfixia a possibilidade de contemplar novos quadros. Mas a mesma tempestade que se mostra mensageira da destruição é aquela que é chamada a passar pela bondade de Deus, deixando não só aquilo que aparentemente é destruição, mas convidando-nos ao refazimento e à renovação dos nossos corações. Queremos orar, mãezinha querida, rogando o teu manto protetor, aqueles que não conseguiram suportar o peso das aflições e que retornaram à pátria espiritual mais cedo do que se fazia necessário. Esses coraçõezinhos são objeto do nosso profundo amor e a eles queremos endereçar a nossa mensagem sublime de confiança. O amor de Deus é maior do que a própria morte física e é um sinal desse profundo amor o fato de Deus soerguer-nos mesmo das nossas quedas mais sofridas, ensinando-nos a sonhar de novo quando percebemos apenas a paisagem cinzenta e difícil. É a fé interior, o convite a abrirmos os olhos para contemplarmos a vida que podemos construir. O amor divino nunca fecha-nos as portas, ensina-nos a recomeçar, para que avancemos acima mesmo das nossas fragilidades e fraquezas. Permita, mãezinha, que o teu coração visite todos aqueles que nesse instante na pátria espiritual pedem um pouquinho das nossas preces, bem como visite aqueles que não mais têm enxergado soluções, que a nossa ansiedade, a nossa precipitação não se faça delongada e que aprendemos a encontrar naqueles que amam o sublime suporte e sustentáculo para atravessarmos os dramas e as crises mais difíceis e desafiadoras que nos atormentem. Ser mãezinha, a presença muitas vezes silenciosa, mas dulce e firme, a nos sustentar o espírito, a nos oferecer o bálsamo dos fluidos adequados ao nosso pensamento atormentado. E assim, experimentando um pouquinho mais de serenidade, sintamo-nos acolhidos na nossa dificuldade, nos nossos sentimentos, para que encontremos também não só aquilo que nos marca ainda as dificuldades, mas também aquilo que fala das nossas capacidades sublimes de construir e reconstruir. Ser conosco, mãezinha, com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.